A plenitude do caminho estreito, capítulo 14, parte C, vencendo o medo, do capítulo A cura das emoções. Todos nós nascemos com alguns receios. Alguns têm alguma fobia, ou seja, muitos possuem dentro de si alguns medos. Existe o medo da prudência, o medo como virtude, o medo que nos protege, o medo que é o nosso amigo, nos protege e nos ajuda a evitar que algo ruim nos aconteça. É o caso do medo de se queimar, que provoca em nós o devido cuidado ao cozinhar ou esquentar algo em uma chaleira. Ficamos bem atentos para então não nos queimar. Mas existe também o medo que pode nos escravizar. Na Bíblia, entendemos que o sentimento do medo se originou no jardim do Éden, assim como a dor e a vergonha também tiveram início por lá, por causa da desobediência. Adão se envergonhou e, sentindo medo da ira de Deus, se escondeu. Também teve medo de sua expulsão do lugar onde possuía tudo e havia então perdido. Vemos o início da dor vindo da desobediência da Eva, e as consequências foram as dores de parto. Muitas mulheres já experimentaram desta dor ao conceberem os seus filhos, dor proveniente do pecado dos dois no jardim. O medo escraviza e tem escravizado as pessoas por muito tempo. O medo as tem amarrado para que elas não cresçam e progridam em suas metas e planos. Nosso Deus nos ensina e enfatiza o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. 1 João, capítulo 4. Mudanças geram medo, o medo do novo, o medo de desagradar aos pais, medo do sofrimento, medo de não se formar, medo de falar a verdade, medo de ser julgado, medo de enriquecer. Algumas pessoas acreditam que se enriquecerem, irão se apegar demais aos seus bens e se distanciarão de Cristo, sendo que Ele mesmo é o dono do ouro e da prata. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará de todas as coisas. Existem pessoas que têm medo de se converterem, pois acreditam que são livres no mundo, mandam em si mesmas, são donos de si e acham que se aceitarem Cristo perderão todas as suas liberdades. Mas essas pessoas estão sendo escravizadas diariamente pelos seus próprios vícios. Vivem na imoralidade e marcam os seus próprios corpos. Ao se converterem, tudo novo se faz. Significa mudar a rota, mudar a trajetória e conhecer a verdadeira liberdade. Essa verdade é que nos faz livres. Quando andamos na liberdade de nosso Pai, podemos então escolher. Os escravos não têm escolha, pois estão presos às paixões, os vícios e os hábitos que os destroem gradativamente. Muitos são tão jovens, mas mesmo assim desistem de viver. Desprezam a Cristo, envenenando as suas veias, e sabemos qual é o seu fim, a morte eterna. Estão cegos espiritualmente. Muitos têm medo do abandono, da solidão e outros têm medo de engordar. Fazem tantas restrições alimentares que acabam com problemas de anorexia ou bulimia pela busca do corpo perfeito. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Teme aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Os filhos de Israel temeram os inimigos, mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche, que avance. Moisés era um homem muito temente, mas se o estudarmos, veremos que em alguns momentos ele foi um homem iracundo, que se irritava com frequência. Devemos tê-lo como exemplo e, como servos de Deus, controlar as nossas emoções e as nossas raivas. Devemos ter o controle e, com a ajuda de Deus, olhar para o alvo, fugir do medo e da ira e enfrentar o medo confiando
no Senhor. Na Bíblia Sagrada, as palavras não temas aparecem 365 vezes, ou seja, um não tema para cada dia do nosso ano, pois todas as manhãs o Senhor está a sussurrar: Filho meu, não temas.